gritos, atitudes enérgicas, impensadas. Quantas pessoas, diante de situações, por causa do nervosismo, acabam rompendo com relacionamentos, namoro, casamento, amizades, perdem trabalho, oportunidades excelentes de emprego, põem tudo a perder, justamente porque não conseguem controlar o seu sistema nervoso. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no seu programa Família Unida, sobre o nervosismo e as suas consequências. Tudo o que ele causa, todos os transtornos de uma pessoa nervosa. O que lhe deixa mais nervosa, Cláudia? Eu acho que muitas coisas, mas, por exemplo, uma coisa que me deixa muito nervosa é eu ver que uma pessoa ela é grosseira sem motivo. Se assim, despropositalmente, a pessoa é grosseira com você, te trata mal, seja você vai numa loja, num cabeleireiro, e a pessoa é grosseira, isso me deixa nervosa. A que ponto? A ponto de eu sair e não voltar mais lá. Não, se eu sou mal atendida, se a pessoa foi grosseira, né, eu não volto mais naquele local. E você, Thaís, o que lhe deixa nervosa? Acho que uma coisa que me deixa nervosa é quando uma pessoa me acusa de algo que eu não fiz sem provas, simplesmente porque, me viu ali, então é aquela pessoa. Ela procura sempre outra pessoa sem ser ela própria acusada. Joga as culpas, né? Exatamente. E depois joga a culpa para mim. Aí não gosto. Nem Você nada. se sente nervosa. Olha, há várias coisas que me deixam nervoso. Por exemplo, desobediência, teimosia, orgulho, então, hipocrisia. São coisas que me deixam muito nervoso, muito irritado. A pessoa, ela saber o que tem para fazer, mas ela não faz, não é? Um desleixo. Há várias coisas que me deixam muito nervoso, muito irritado mesmo. E você? O que lhe tem deixado irritado? O que lhe tem deixado nervoso? Bom, isso é normal em cada ser humano. Coisas que nos deixam irritados, coisas que nos fazem ficar nervosos. Até Cristo ficou irritado, até Cristo ficou nervoso. Agora, uma coisa é você ficar nervoso, estar nervoso por uma situação, por outra situação. O problema é quando a pessoa ela é nervosa. Ser é diferente de estar. Algo mexeu com você, algo lhe irritou. Agora, quando o seu ser, o seu sistema nervoso, ele é abalado, ele constantemente vem à flor da pele, como se diz, isso é um sério problema, não é? Porque depois a pessoa age segundo aquilo que ela está sentindo e ela acaba criando situações desfavoráveis a ela própria. Há um descontrole, na verdade. A pessoa não tem controle de si própria. A pessoa que é nervosa, qualquer coisa, ela explode. E com certeza existem consequências a isso. E ela acaba colhendo desse fruto, né? Daquilo que ela não consegue se conter, se controlar. Para você que está sintonizando agora no programa Família Unida, hoje nós falamos sobre o nervosismo e as suas consequências. É um dos problemas mais comuns no ser humano. Com o avanço da sociedade e o stress do dia-a-dia, hoje são raras as pessoas que não têm momentos de nervosismo. É considerado pela ciência como uma série de sintomas que se manifestam quando uma determinada pessoa se sente de alguma forma ameaçada, seja este perigo real ou imaginário. Hoje em dia é fácil ver-se pessoas nervosas, seja no trânsito, enquanto passeiam os filhos, ou na fila do restaurante. Homens e mulheres que vão perdendo a paciência, tornam-se agressivas e que chegam mesmo ao extremo de destruir tudo o que surge à sua frente. O nervosismo é diagnosticado através de várias sensações: irritabilidade intensa, mal-estar,
insónias, vazio no estômago, falta de ar, instabilidade ou sensação de desmaio, dores no peito e palpitações, medo intenso, transpiração intensa. No entanto, este problema não surge na vida da pessoa por escolha. Os médicos acreditam que se trata de vivências e problemas que vão acontecendo desde a infância até à idade adulta e que podem causar estes sintomas. Mas dentro do nervosismo existem diferenças. Existem aqueles que têm episódios controlados devido ao stress diário e aqueles que se deixam levar pelos problemas e perdem o controle. Neste último caso, as consequências podem chegar ao extremo. Eu, desde os 3 anos de idade, que vi o meu pai agredir a minha mãe. O meu pai chegava das noites, alcoolizado, e acordava toda a gente à porrada. Então, como já nada me estava a dar certo e como tinha muitos problemas em tribunal, tentei o suicídio. O meu marido tornou-se muito violento. Começou a ser um homem muito violento, um homem que chegava à casa, partia tudo, era discussões, nada era bom para ele. Bastava um garfo estar fora do lugar, um guardanapo, seja o que for, para que ele partisse tudo, mandasse comida ao chão, mandasse tudo. No nascimento da minha filha, tudo piorou ainda mais, porque o meu marido aí começou a ter muitos ciúmes do bebê e então tornava ainda a nossa vida pior. Então nós tivemos uma vida sempre de muitas brigas, muitas brigas. Sempre fui muito vazia, infeliz, porque fui abandonada por meu pai, pela minha mãe, fui dada à minha avó, sempre me tratou muito bem, mas sentia um vazio muito grande dentro de mim. Daí nasceu a revolta. Tentei várias vezes o suicídio, mas nunca o consegui fazer. Tirei várias vezes muitos comprimidos da caixa, peguei na água, tesouras, facas para me cortar, mas havia sempre uma voz que dizia: não, aqui não é o fim. O nervosismo não é apenas um problema físico, é sobretudo um problema psicológico. A pessoa nervosa pode ver a sua vida afetada aos mais variados níveis, desde sofrer de problemas de saúde, como distúrbios intestinais, tensão muscular e dores de cabeça constantes, mas também perder o controlo em situações consideradas normais. Mas o extremo do nervosismo surge quando a pessoa coloca-se a si e aos outros em perigo. Não sei como é que eu fiz aquilo, mas eu baixei-me e puxei ela. E depois começámos a lutar as duas, era socos e tudo. Mas eu nunca não compreendia porque não foi aquela educação que ela me tinha dado. O meu fundo do poço foi aí, quando a gente se agrediu uma à outra, porque até então eu nunca tinha levantado a voz à minha mãe, eu nunca tinha levantado a mão à minha mãe. O tempo foi passando, a raiva ainda maior, eu tinha raiva mesmo pelos meus próprios pais, os meus pais não me podiam dizer nada, que eu era bastante violenta com eles, eu era violenta com as pessoas, era não só de palavras, mas também agressiva mesmo fisicamente, eu chegava até mesmo a bater nas pessoas, se diziam algo contra aquilo que eu dizia, ou fosse contra algum princípio meu ou alguma ideia minha, eu entrava logo em violência. Muitos procuram médicos, psicólogos, fazem cursos de autocontrole e até consultam bruxos para se curarem deste problema. Mas a solução nem sempre é tão fácil como aparenta. Até agora a medicina não descobriu cura definitiva para o nervosismo. A solução, dizem muitas pessoas, está em ultrapassar o problema, em admitir que se tem que mudar, procurar ajuda e, sobretudo, conseguir dominar os efeitos dos problemas. Uma luta constante e diária no meio de uma sociedade cada vez mais agitada e, por que não, nervosa. Você veja que várias reações e vários níveis, vamos dizer assim, de nervosismo. Pessoas que chegaram a ponto de ter vontade de matar, de bater, de pegar a faca, de cortar, de se matar, de sumir, de desaparecer. Existem vários tipos de reações também, não é? Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Nem todas as pessoas são nervosas, mas existe um momento em que mesmo a pessoa que não é nervosa fica nervosa diante de um assalto, diante de uma prova, um exame que vai fazer, seja em que área for, profissional, escolar. Mas o que nós estamos falando aqui é justamente das pessoas que têm isso dentro dela, que traz isso dentro dela. Não é só um momento. São pessoas nervosas e reagem de maneira, às vezes,
intempestuosa. Você não sabe que tipo de reação a pessoa vai ter, não é? É verdade. Há pessoas que têm reações tão inesperadas que ela própria, depois que ela se acalma, ela fica, como eu fui capaz de fazer aquilo? Quer dizer, o nervosismo faz com que a pessoa tenha atitudes, reações que ela mesma, em outras situações, em outro caso, ela não teria. Então, é como uma bomba relógio, né? Uma bomba pronta a explodir. Ela nunca sabe o que ela vai atingir. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar sobre 3 tipos de nervosismo. Para simplificar mais e fazer você compreender, e você vai se ver em qual desses 3 você se encontra. A Cláudia falava sobre a bomba relógio, não é? Fica ali, pi, pi, até chegar o momento que explode. Mas também existem aquelas pessoas que constantemente estão nervosas. E exatamente por causa disso, elas são tão inconstantes que nunca se sabe onde é que ela vai explodir, se vai ser no trabalho, se vai ser em casa, e muitas das vezes nem sequer é da mesma forma, não é? Aí às vezes ela grita, às vezes ela grita, e a pessoa não sabe o que esperar daquela pessoa ali, de tão nervosa que ela é. Então, pessoas que constantemente estão tendo reações assim, nervosismo, você fala e ela reage de uma maneira negativa, tem uma reação ruim e chegam mesmo a bater filhos. Você veja que às vezes a mãe é tranquila e o filho, ele é nervoso, não é? Eu conversava esses dias com uma senhora que chegou a apanhar do filho. Apanhar do filho. Eu nunca me vi apanhando da minha filha e nem a Cláudia com certeza se viu numa situação dessa, mas essa é a realidade. Há filhos que de tão nervosos que são, chegam a agredir os pais. E não é só na adolescência e nem quando na idade adulta, a gente vê na rua crianças assim, não é? Não, e ao contrário também, quando é os pais a agredirem pelo nervosismo os filhos, às vezes criam filhos oprimidos, com traumas, né? Por causa desse nervosismo que a pessoa não consegue controlar. Ela desconta na família, né? No filho, na esposa. Eu não sou médico, mas eu acredito que existem as causas clínicas para isso, não é? Algum distúrbio, algum problema no sistema nervoso, no organismo da pessoa, porque de infância a pessoa ser assim, muitas vezes não cresceu num lar onde há um mau ambiente, mas a criança é dessa forma. Existe também a questão psicológica, o ambiente em que a pessoa ela foi criada, gerada... Proporcionou aquela situação, ela ser assim. Proporcionou que ela fosse nervosa, mas há também a situação espiritual. E a gente vai entrar nesse prisma, nessa visão aqui no programa também, porque eu posso garantir que a maioria dos problemas do sistema nervoso tem um fundo espiritual. Infelizmente, muita gente não acredita, mas fazer o quê? Vai continuar nervoso, vai continuar nervosa. Mas eu quero que você preste atenção neste programa de hoje, porque nós vamos dar solução a essa situação que existe dentro do seu lar, no seu casamento, na sua casa, na sua família, junto aos seus filhos, coisas que você, mulher, não entende, marido não entende, pai, mãe, filho não entende, não consegue resolver. Nós hoje vamos dar uma solução. Mas enquanto isso, a Thaís esteve aonde com as suas amigas? Na praia da Costa da Caparica. Na praia? Sim. Coisa boa, hein? Sim. E vocês estiveram lá num clima de calma, tranquilidade. Sim. O oposto do nervosismo. Vamos assistir. Olá, hoje eu estou aqui na praia da Costa da Caparica e tenho aqui as minhas convidadas para debater o tema nervosismo. Pamela e Ludmila, olá, tudo bem? O que é que vocês acham acerca do nervosismo? Qual é a vossa opinião sobre uma pessoa nervosa? Quando numa situação onde acontecem com duas pessoas e uma reage nervosa e a outra não. Porquê que aquela pessoa reage assim? Thaís, na minha opinião, perante uma situação, uma delas reage de forma nervosa e a outra calma. Tem muito a ver também com a maneira de ser da pessoa, com a personalidade, porque há pessoas que têm uma personalidade mais forte, outras uma personalidade
mais calma, digamos assim. E também depende muito das vivências que aquela pessoa também já teve na sua vida, porque pode ser um assunto ou uma circunstância que a deixa nervosa, também depende muito do que esta pessoa já passou. Então, na minha opinião, eu estou mais centrada no fato da pessoa já ter uma certa bagagem do seu passado, devido a situações que ela deve ter vivido e que aquilo ficou guardado dentro dela e que faz dela hoje ser uma pessoa mais nervosa nas atitudes que ela toma. E tu tiveste alguma experiência pessoal com alguém ao teu redor ou contigo mesma? Já tive, uma pessoa amiga que tinha muitas qualidades, mas o facto de ser uma pessoa nervosa, de não conseguir controlar os nervos dela, conseguia fazer com que todo mundo à volta, até os amigos, estarem nervosos também, porque há uma característica da pessoa extremamente nervosa, é o conseguir também muitas vezes passar o nervosismo dela para as outras pessoas que a rodeiam. E esta pessoa amiga, infelizmente era assim, ela não conseguia controlar os nervos e conseguia realmente passar. E tu, o que é que te põe mais nervosa? Muitas vezes é a falta de civismo na rua, porque nós vivemos em sociedade e as pessoas parece que estão num mundo sozinhas. Quando eu saio ou ando de transporte, as pessoas que não reconhecem os erros. Não custa pedir desculpa ou ser educada com a outra pessoa e muitas vezes a falta de civismo deixa-me um bocadinho nervosa. E tu, Pamela, qual é aquela coisa que te mais põe assim com os cabelos em pé? Civismo, que a Ludmila falou, também a falta de educação por parte de certas pessoas, como por exemplo no atendimento ao público, nós chegamos lá com toda a simpatia, né? Pedir uma ajuda e vem lá logo com a bronca em cima. Eu acho que isso é o que me deixa mais chateada também. E como reages a uma situação que te põe nervosa? Qual é a tua reação? Hoje eu já consigo controlar. Hoje eu consigo controlar bastante. Eu penso 2 vezes o que eu vou falar para não prejudicar aquela pessoa, para não deixar ela mais nervosa, não é? Porque quando nós estamos a debater com uma pessoa que é nervosa, ou então nós nos calamos para que ela se acalme, ou então nós pioramos a situação e ela fica mais nervosa ainda. Então eu hoje consigo pensar 2 vezes, ou então em vez de eu dar uma resposta que eu sei que lhe vai prejudicar ainda mais, eu digo, ok, tudo bem, peço desculpa. Sim, e de tanto nervosismo, as pessoas se enervam, se estressam e enervam as outras. Qual é as consequências que tu achas que traz esse nervosismo todo, esse estresse todo para a vida de uma pessoa? Tem muitas consequências a nível da saúde. Uma pessoa nervosa, extremamente nervosa, eu acredito que está sempre com tensão alta, que pode provocar AVCs. O nível de vida, de saúde, falando de saúde, não deve ser bom, E também, não é bom. E também a nível social, ninguém quer ficar ao pé de uma pessoa extremamente nervosa. Ninguém quer. Uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções, os seus sentimentos, eu acredito que eu, pelo menos, não quero ficar ao pé de uma pessoa extremamente nervosa. E tu, tens alguma coisa a acrescentar? Alguma consequência que achas que também traga, que a Ludmila não tenha dito, uma pessoa nervosa? Eu penso que a pessoa fica frustrada. Acho que isso é a pior coisa, a própria pessoa ficar frustrada com ela mesma. Então, por ela faz com que as outras pessoas se afastem dela. Porque como ela disse, e como toda a gente também deve saber, é horrível ficar perto de alguém que contagia a outra pessoa por causa do nervosismo. De forma negativa, a pessoa sente-se mal com aquela pessoa, por isso não quer chegar perto, não é? Isso prejudica tudo, depois também a saúde, em todas as áreas também. Obrigada, Pama, obrigada, Ludmila. Então, perante toda esta situação, esta conversa, este debate que tivemos sobre as consequências do nervosismo, você considera-se uma pessoa nervosa ou consegue lidar com as situações negativas? E então, e você? Se considera uma pessoa nervosa? Consegue lidar com as situações negativas? Como você tem reagido? A gente vê que cada vez mais os consultórios, não é, dos psicólogos e até psiquiatras, terapeutas, as consultas têm aumentado justamente porque o estresse do dia a dia colabora para que as pessoas elas estejam mais nervosas.
as consequências são terríveis, desde problemas de saúde, como as raparigas colocaram, como fim, não é, termo em relacionamentos que poderiam durar a vida inteira, prejudica-se a carreira profissional, os estudos. Agora, 3 tipos de nervosismo, né? É verdade. Tem o falso nervoso, né? Falso nervoso. Falso nervoso. Aquele que é nervoso mesmo. Nervoso. E tem o falso calmo. O falso calmo. Quer falar primeiro de quem? Vamos falar primeiro de quem? Vamos lá. Nervoso. Do nervoso. Esse é aquele que quebra tudo, não é? Ele está constantemente irritado. Aquele que costuma se dizer o pavio curto, né? Por pouca coisa ele já... Ele explode. Aliás, ele já vive explodindo, né? Ele se incomoda com a formiga que passa diante dele. Tudo que se faz, tudo que a outra pessoa faz ou que não faz com que ele fique irritado. Ele vive nervoso, ele vive tenso com tudo. Ele está sempre a explodir. E muitas vezes se torna agressivo, violento, bate, expulsa, grita. Ele é problemático, conflituoso. Uma pessoa extremamente nervosa, facilmente de se identificar. O nervoso facilmente se identifica pelas suas atitudes, pelas suas ações. Agora tem a outra pessoa que é o falso calmo, né? O falso calmo. Esse é o contido, né? Ele vai aguentando, às vezes você até consegue perceber pelo semblante que ela não gostou muito da coisa, mas mesmo assim a pessoa tenta ser educada, mas dentro dela aquele turbilhão... Tem um vulcão lá. Aquele turbilhão de sentimentos que quando chega ao limite, aí ela explode. Ela vai aguentando, é aquele tipo de dizer, eu vou aguentando, mas quando chega o limite, aí... É o vulcão inativo, não é? Ele está lá, não está extinto, mas está inativo. A qualquer momento ele pode vir a despertar. E às vezes as outras pessoas, de início, se não conhecem bem, pensam, não, ela é tranquila, né? Então, às vezes até abusa um pouco e a pessoa vai segurando. Depois que ela explode, aí a pessoa realmente vai ver quem ela é, que ela não é aquela calma que ela parecia. Então, ela pode enganar, assim, um pouco para quem não está começando a conhecer. E quando ela explode, as pessoas até estranham, não é? Estranham porque aparentemente não era o normal daquela pessoa. Nunca pensei que ela fosse assim. Mas quando a pessoa explode, mesmo que seja a primeira vez para outra que vê, a outra já percebe, não, ela é nervosa. Porque quando a pessoa, ela chega ao ponto de explodir, que andou aguentando, andou calada, eu creio que ela vomita tudo que ela quer, ela põe tudo para fora. Ela sai fora de si. Eu acho que ainda é pior do que aquele que vive explodindo no dia a dia, porque você já espera tudo. Mas aquele que você não espera, quando ela explode realmente, ela acaba até dizendo coisas que ela jamais diria. Magoa, se ofende. Se ela tivesse tranquila, calma, ela fala realmente coisas que ela não queria nem dizer. Agora, existe o falso nervoso, não é? Sim. Que é aquela pessoa que aparenta ser uma pessoa nervosa. Por quê? Porque ela... agitada no dia a dia. E não só agitada, mas ela é uma pessoa enérgica no que faz, no sentido de querer ver as coisas certas, querer ver as coisas corretas. Então, por exemplo, existe isso muito no meio profissional, né? Exigente. Né? No meio profissional existe muito os patrões, os chefes, porque tem que produzir, tem que corresponder, então ele chama a atenção de um, chama a atenção de outro, mas saindo daquilo ali, é uma pessoa tranquila, uma pessoa passiva, uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa equilibrada. E, a princípio, pensa-se que é uma pessoa nervosa. E muitos até nem querem chegar próximo, nem querem chegar perto. Porque às vezes a pessoa não entende, né? Ela taxa lá que aquela pessoa é uma pessoa nervosa, uma pessoa até ruim. Os sentimentais, não é? A pessoa, quando geralmente ela é sentimental, ela não consegue lidar bem com uma chamada de atenção. Ela não consegue lidar bem com a repreensão. Então, ela acaba pensando que aquela pessoa... Ela taxa logo aquela outra pessoa, né? De nervosa. Então, você se encontra em que situação dessas 3? Tristeza. Quais têm sido as tristezas da sua vida? O que o tem feito sofrer? Vícios? Depressão? Rejeição? Miséria? Traição?
agressões. Linha Amigo 24 horas 707 30 12 21. Uma ligação pode determinar o início da mudança da sua vida. Centro de Ajuda. A sua realização é a nossa satisfação. Muito nervosismo existe hoje, muita tensão tem havido na vida das pessoas, não é? E transportam isso para dentro do lar, da família, do casamento. Casais que se amam e acabam se separando, porque atitudes impensadas, o nervosismo destruiu a vida e o lar das pessoas. Nós vamos conhecer juntamente com você a história da Judite. A Judite que ela faz parte da Universal. Aliás, ela é a Universal. 36 anos lutando, cuidando das pessoas, ajudando, transformando vidas. A Judite faz parte. Sou a Judite Esteves, era uma pessoa nervosa, muito perturbada e bastante depressiva, mas hoje tudo está diferente. Fui curada da depressão e sinto-me realizada, a nível profissional e financeiro. Universal, 36 anos a transformar vidas. E esse tem sido o trabalho do Centro de Ajuda em mais de 180 países no mundo, ajudando as pessoas a encontrar o equilíbrio para se chegar à felicidade. Porque uma pessoa nervosa, como é que ela vai ser feliz? Ela não é feliz, ela não tem paz nem com ela própria. Como é que ela vai se realizar e ser feliz? Nada para ela funciona, não é? A pessoa que ela está sempre nervosa, ela não está bem com ela própria, isso é notório, né? Porque para ela nada está bom, por isso é que ela é nervosa e ela reclama de tudo. Então, essa pessoa não estando bem com ela própria, não se aceitando, não estando resolvida nas suas questões, tendo coisas ali guardadas dentro dela, ela vai ser uma pessoa que, como as meninas mesmo falaram na praia, que ninguém quer estar perto. Então, ela vai ver as pessoas, ela chegar no ambiente, as pessoas se esquivarem, se afastar. Aí, mais ainda, ela vai ficar nervosa, quer dizer, é como se fosse uma bola de neve. Enquanto ela não resolver essa situação, ela não aprender a se controlar... Você tocou no ponto. Como resolver? Não é? Como resolver? Durante o programa estivemos apontando situações, as consequências, falando sobre o nervosismo, sobre as pessoas nervosas, como resolver. Bom, existe aquele nervosismo que a pessoa ela trata com um psicólogo, um terapeuta, enfim, toma medicação e consegue se controlar e está tudo bem. Mas existem aquelas pessoas que a situação dela é uma situação que só o poder de Deus, como foi o caso da Judite e todas as pessoas que falaram na matéria, contando sobre a sua situação de nervosismo, hoje estão bem, libertas, transformadas. Pessoas que conseguiram superar a situação, porque existe aquilo, Cláudia, Thaís, que a medicina pode fazer pelas pessoas. A medicação funciona no organismo. Mas existe aquela situação que, por mais avançada que seja a ciência, é impossível. Não há como, somente o poder de Deus. Essa pessoa, ela está necessitando de uma resposta para a sua situação, né? E às vezes não é só a medicação que não adianta. Às vezes a pessoa faz muitos exames e nem os médicos conseguem descobrir o porquê que ela reage assim, porquê que ele é assim. Quer dizer, por mais que se procure uma causa plausível, apalpável, não se consegue encontrar, porque é um problema espiritual que a pessoa está passando. A família tenta ajudar e não consegue, não é? Amigos tentam convencer e ajudar. Não é falta de apoio nem nada. É verdade. Então você precisa de ajuda e nós queremos ajudar você. Por esse motivo é que domingo agora, na hora do milagre, pelas 9h30 da manhã, você terá a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de encontrar um milagre, porque da maneira que está impossível você prosseguir, você já não suporta mais, você já não se suporta mais. Não é verdade? Então, em todos os nossos centros de ajuda, nós teremos esta reunião. Eu e a minha família estamos ali na nossa sede regional em Almada, mais precisamente na Cova da Piedade, na Avenida 23 de Julho, número 14, ao lado das bombas da Repsol. Nessa mesma oportunidade, você poderá entrar no Santuário da Resposta. As pessoas têm sido respondidas
as pessoas têm sido ajudadas. E por que você não? Você só irá continuar sofrendo assim se você não seguir o conselho e a direção que nós estamos dando para você. Ok? Considerações finais? Eu acho que a pessoa ela tem que procurar ajuda sim. Se ela se encaixa nesse quadro de ser nervosa e ela vê que a sua vida, né, tá indo de mal a pior, para ela procurar ajuda espiritual. Até porque ela não prejudica só ela, prejudica pessoas ao redor, não é? Ao redor. A pessoa ao redor até fica com receio do que vai fazer perto dela por causa do nervosismo dela. Portanto, eu acho que não pode ter medo, não pode ter sequer vergonha, tem que admitir e superar logo esse problema. Que precisa de ajuda. Ficamos por aqui, um forte abraço e até lá.